Vamos ver como é que se calcula o índice de preço da FIP, que é um dos melhores índices calculados, mais cuidadosos, calculados no Brasil. Coleta-se, eu vou chutar os números, coleta-se todas as semanas coisa como 10 mil preços. Um número dessa magnitude, milhares. Numa semana é abastecimento, noutra semana é vestuário, noutra semana é não sei o quê, e assim por diante. Esses 10 mil preços têm vários problemas. Quando você compara preço de tomate com tomate, fácil. Chuchu com chuchu, fácil. Quando entra em vestuário, que muda em todas as estações e nunca é o mesmo modelo, é raro encontrar o mesmo modelo, o coletador de preço vai na loja e colhe o preço, vamos dizer, de uma camiseta é fácil, uma calça jeans sem marca, sem grife, com determinado tecido. No mês seguinte, ele vai na mesma loja e fala, cadê aquela calça jeans? Ah, lá nós não vendemos mais. Nós vendemos outra calça jeans. Agora, inverno é uma calça mais grossa, mais quente. Ou mudou a moda, agora ela é curta, ou a cintura é não sei o quê. Como é que compara um produto com o outro? É uma dificuldade. Quando mudar a estação, você vai procurar lá, camisa de algodão, pelo menos no sul, né, no sudeste. No inverno, a camisa de lã. Como é que compara o preço de um com o outro? O tênis muda o modelo, muda o estilo e assim por diante. O vestuário é um problema. Tanto que o coordenador da FIP, que divulga os índices de preço, hoje ele fala com poucos jornalistas. Quando a inflação era alta, juntava jornalistas na sala inteira. Ele falava o índice, a inflação coletada e depois ele dizia, olha, mas o vestuário foi calculado em tanto. Porque o vestuário era um índice mais difícil de apurar. Assim como a gente fala produto nacional bruto e produto nacional líquido, por que nós falamos dos dois? O correto é o produto nacional líquido. Porque a depreciação é um chute. Então, você mostra qual o chute que você fez entre o bruto e o líquido. O índice de preço também tem essa dificuldade com vestuários. Esse é um problema. Tem mais problemas. Quando você colhe 10 mil preços, muitos vão ser errados. Por quê? Porque é um cara passando na loja, tomando nota de cada um dos preços, ele pode cometer erros. O digitador pode cometer outros erros. Então, o índice de preços tem que ter uma regra de corte. A inflação é 3% ao mês. Qualquer variação de preço, vamos dizer, de 100%, eu vou jogar fora. Porque 100% deve estar errado. Ou de 50%. Não dá para fazer na mão. São 10 mil preços. Tem que ter uma regra de corte. O computador tem que ter. Dá para dar uma verificação, mas mesmo assim, de vez em quando, aparece um preço explodido. Tem que tirar. Então, tem uma regra de verificação que exclui algumas variações de preço, arbitrariamente, e muda o índice de inflação. Eu estou falando aqui até agora do índice de preço da FIP, que tem coletador que vai em diversos tipos de estabelecimento. Ele vai na quitanda, supermercado, açougue, padaria, depois ele vai loja de roupa popular, magazines que têm cadeias de lojas no Brasil inteiro, estou imaginando, né? Lojas de bairro, para saber o preço de roupa, o preço da carne no açougue, no supermercado,
Depois ele vai a restaurante, bar, e vai. Tem que coletar uma amostra de todos os preços da economia. Esse é um procedimento. Há outros procedimentos. Você pode coletar o preço por caderneta, que é como a Fundação Getúlio Vargas fazia no início. Ela distribuía cadernetas para os consumidores tomarem nota de quanto eles compraram e quanto eles gastaram em cada coisa. Eram os lixeiros. É um outro procedimento. Pode coletar o preço por telefone, que é o que dizem que a Fundação Getúlio Vargas faz. É muito mais impreciso. Principalmente na época de controle de preços, a prática das indústrias era ter um preço de tabela, para discutir com o governo a variação do preço de tabela. Como ele sabia que ele estava controlado, ele punha um preço de tabela muito maior do que ele praticava. E discutia com o governo o preço de tabela. E com os compradores ele fazia descontos. Se você telefonar, em 1972, qual o preço da bobina de aço tipo XPTO? O informante vai dar o preço de tabela. Ele está com medo de ser o próprio CIP que está ligando para ele, né? Ou alguém que quer denunciá-lo para ele não estar obedecendo a regra. Mas é um outro procedimento, de muito pior qualidade do que o da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, da FIP. Então, você pode fazer coleta direta, pode fazer por caderneta, pode fazer por telefone. Resultado, dá resultados os mais variados possíveis. Então, além de não existir a verdadeira taxa de inflação, nós não sabemos defini-la teoricamente, computacionalmente, também não existe a verdadeira taxa de inflação. E por que isso é importante? Para vocês, mas sexo dos anjos, o que eu tenho que ver com isso? Porque no período de indexação da economia brasileira, a verdadeira moeda era um índice de preços. Tudo estava indexado. Então, o papel de reserva de valor, que é a função que a moeda exerce, era desempenhado por um índice de preço. Você põe o dinheiro na caderneta de poupança, que tinha correção monetária mais 6. Ou seja, a medida que valorizava a sua reserva de valor era o índice de preço. Para a caderneta de poupança, a correção era, se eu não me engano, a unidade padrão de capital, UPC. Para a dívida pública, outra forma de reserva de valor, era o índice geral de preços. Para o trabalhador, o salário expresso em moeda nacional, cruzeiros na época, também não tinha significado. Você não ia procurar trabalho dizendo, olha, eu ganho 500 cruzeiros e ali estão me oferecendo 1.000 cruzeiros. Não. Você tem que saber, 500 cruzeiros, qual é a data do dissídio? Se for o dissídio acabar, ter ocorrido imediatamente antes, vai virar 500 cruzeiros por um ano. Então, de fato, você pode medir como 500 cruzeiros. Mas se você estiver na véspera do novo dissídio, o 500 cruzeiros pode passar a ser 600, porque o salário é corrigido anualmente. Então, o que é importante ao discutir salário? O valor que ele está hoje e quando é a data do reajuste e que índice vai ser o reajuste. Não é o cruzeiro que desempenha esse papel. Se você fosse comprar uma casa, quando a inflação era alta, você dizia, olha, eu vou vender essa casa por 1 milhão de cruzeiros de hoje. Hoje era assim, ó, 7 de maio de 2012. Na data do pagamento, esse dinheiro, esses 1.000 cruzeiros serão corrigidos pelo índice tal, levando em conta aí, tinha 1.000 técnicas, o mês cheio, meio mês, o índice quinzenal, várias estratégias. Você ia no cartório, assinava a escritura e recebia um cheque administrativo na época para saber que aquele dinheiro tinha sido depositado imediatamente.
com a correção que você estipulou ao fazer a venda. Porque se passasse uma semana, já era outro valor. Você teria perdido 0,5%, 1%, depende da época. Se a inflação era 60%, é 5% ao mês, uma semana é 1,5%. É bastante dinheiro. O cruzeiro só servia mesmo para fazer pagamento, pequenos pagamentos. Ele não era unidade de conta, porque o trabalhador, seu salário variava durante o período, porque tinha correção prevista em lei. Ele não era reserva de valor, porque todas as reservas de valores eram correção monetária. Ele só servia para pequenos assaltos no ônibus ou para pagar o cafezinho. Aliás, você usava pouco dinheiro mesmo no bolso. Era tudo com cheque. Antes do cartão de crédito, você fazia pagamentos com cheque. Portanto, a ideia de que não existe uma verdadeira taxa de inflação, a ideia que não existe o índice de preços, o verdadeiro índice de preços, é uma ideia que complica o sistema de indexação, porque o índice é a moeda. Ele é o valor da moeda. É a moeda que importa. A moeda para meio de pagamento, essa aí é irrelevante. A função unidade de conta, a função de reserva de valor são realizadas, desempenhadas pelo índice de preço. Então, quando o governo interveio no preço do chuchu, ou tirou o chuchu, ou intervinha nos preços dos produtos agrícolas de abastecimento no Mercado Rio, como se diz que ele fez, eticamente é um desastre. Mas do ponto de vista econômico, faz sentido. Por que eu vou passar por uma grande taxa de inflação, levando em conta o preço do tomate que faltou, o preço do chuchu que faltou, o preço da batata que faltou? Hoje esse problema não ocorreria porque a gente tem a noção de core inflation e de inflação não core. Mas na época não existia. Sendo o índice de preço a moeda, ninguém podia mexer nele. Há críticas na Argentina atualmente, porque há um índice de preço oficial, que é muito diferente de outro índice de preço calculado lá por um instituto, grande custo político para o governo argentino. O índice de preço como moeda passa a ser sagrado, intocável. O IBGE começa a calcular índice de preços depois de 83, 84. O IBGE, cheio de funcionários petistas, é visto como suspeito, porque é o governo. O índice da Fundação Getúlio Vargas, cheio de problemas de cálculo, até hoje existe. Ele conta o mesmo produto, muitas vezes ele conta o petróleo, óleo combustível, gasolina tipo A, gasolina tipo B, óleo diesel. Tudo isso entra no preço. Mas isso é a mesma coisa. No preço por atacado há um peso exagerado para muitos produtos importantes, porque aparecem de várias formas. Quanto aço plano, aço em bobina, aço não sei mais o que, conta várias vezes. Colhe o preço por telefone. Mas ele é privado. Então o IGP é o verdadeiro índice. O IPCA... hoje já não é assim, mas na época o IPCA é manipulado pelo governo, coisa que era praticamente impossível, né? Porque é uma organização de 5.000 funcionários, coletas de preço na rua, não dá para quebrar um galho na hora de calcular a taxa de inflação de forma escondida. Muito bem. Mais uma razão pela qual não existe a verdadeira taxa de inflação. Então, ela não existe teoricamente, ela não existe computacionalmente, e agora vamos ver, a ideia de verdadeira taxa de inflação é uma ideia semelhante à ideia de uma inflação neutra, né? Eu vou agora mostrar que não existe inflação neutra. Como pesquisador, eu calculei e
fiz o seguinte experimento aqui, o seguinte teste. Eu coloquei aqui taxas de inflação de diferentes produtos. A FIP tem essa base. Então, tem carne no açougue, carne no supermercado, carne na feira e assim por diante. Tem automóvel, tipo A, tipo B, no concessionária, na feira. Tem uma infinidade de produtos com preços coletados mensalmente. Eu coloquei aqui várias taxas de inflação. E vi quantos produtos estavam em cada uma das taxas de inflação. Aqui é número de produtos. A inflação seria neutra se ela tivesse uma distribuição, esses dados tivessem esse tipo de distribuição, normal. Então, a inflação é 2% ao mês, aqui seria 2%. Neste intervalo aqui, vamos dizer, de 2 a 1,8 a 2 e 2, estariam 90% dos produtos, e aqui estariam as exceções. É bastante neutro. Se você está num caso, você está num extremo da distribuição, tanto inferior quanto superior, você representa uma pequena parcela dos casos. E principalmente se essa distância aqui, essa aqui é média, e aqui é média menos uma vez a variância, e aqui é média mais uma vez a variância. Dá 90% dos casos aqui dentro. Se a distribuição que eu achasse fosse assim, e se esse intervalo fosse pequeno, existe uma boa chance de encontrarmos o que se chama inflação neutra. Mas não é isso que nós encontramos. Nós encontramos uma distribuição assim, ó. Aqui é a média. Porcentagem de inflação é porcentagem de aumento de preços, né? É aumento de preços. O produto I, diferentes produtos, diferentes Is. Aqui é o número de casos. Qual a consequência disso aqui? Primeiro, o maior número de produtos, a moda, é menor que a média. Quer dizer, a inflação é 2% ao mês, o maior número dos produtos está crescendo a 1% ao mês. Se nós dividirmos, acharmos a mediana, mais do que a metade está muito abaixo dos 2, que é a inflação média. E apenas alguns produtos estão subindo muito acima do que de 2. Não só isso já é ruim, aqui não tem inflação neutra. Tem uma inflação em alguns preços relativos estão subindo para danar e o resto está correndo atrás. Pior é que esse sigma, ou sigma 2, a variância, essa dispersão, cresce quando, é um achado estatístico meu, quando a inflação sobe. Quer dizer, quando a inflação é 2%, ela tem essa variação. Quando é 4%, a variação fica maior ainda. Quando é 10%, é maior ainda. A assimetria dessa distribuição, a simetria pode ser medida pela distância entre a moda e a média. Também cresce quando a taxa de inflação sobe.
consequências deste fato. Ninguém consegue pagar a correção monetária quando toma um empréstimo. Só o governo. É muito a correção monetária. É uma proteção excessiva. Por quê? Porque a média está muito à direita da moda, né? Muito à direita da moda, ou a moda muito à esquerda da média. Então, você toma um empréstimo do BNDES, naquela época, ele fala, não, eu vou te cobrar um juro real só de 2% ao ano, vamos supor, mais correção monetária. Agora, se for um setor ou uma empresa que está nesse segmento aqui, você vai pagar 2%, que é a média, como se todo mundo pudesse pagar essa inflação neutra, mais uma coisa muito grande, que pode ser mais 1 ao mês. Tá certo? Não dá para pagar a média da taxa de inflação. Poucas pessoas conseguem. Só o produtor de petróleo, nessa época, ou o produtor de algum produto cujo preço esteja puxando o resto da inflação. Na prática, a inflação, a correção monetária foi paga com muitas dificuldades, tirando o governo. O título público pagava a correção monetária. O comprador de casa própria, que pagava a correção monetária, chegou no momento que ele não conseguiu mais pagar. Porque não quer dizer, o salário dele não era corrigido pela inflação média. O mesmo que o salário fosse corrigido pela inflação média, os produtos que ele consumia podiam estar bem à direita da média. Resultado, em 1982, o governo cria um fundo de compensação das variações salariais. Além disso, lembre que o salário está sendo corrigido por lei, abaixo da taxa de inflação. Então, em 82, ele faz um decreto-lei, na época era decreto-lei, diferente da medida provisória, e diz: os mutuários do sistema financeiro de habitação, comprador de casa própria, pagarão uma correção monetária nos seus débitos igual à correção do seu salário. E o resto será capitalizado pelos bancos para ser pago no futuro. Esse fundo de compensação de variação salarial foi absorvido pelos bancos, virou um gigante, que até hoje está sendo negociado entre Tesouro, que é quem mandou fazer isso, e bancos. Os bancos têm a receber do Tesouro uma fortuna por causa dessa tentativa. Dessa tentativa de equilibrar as coisas, né, entre o mutuário da casa própria e o sistema, e o assalariado, cujo salário era corrigido com atraso. Os mutuários do BNDES, quando a inflação vira, aqui no período 74, são beneficiados com um limite. A correção monetária não pode ser maior que 40% ao ano. Porque a inflação estava subindo 20%, 40%, 60%, 80%. Então, o mutuário do BNDES tem que ser protegido, também não consegue pagar a correção monetária. Em resumo, a correção monetária, nas operações financeiras, só o governo consegue pagar. Mesmo assim, e aqui é uma coisa importante sobre a correção monetária, mesmo assim o governo tenta várias vezes, com grandes desgastes políticos, aperfeiçoar ou evitar que o processo de indexação fosse ele próprio causador de inflação. Ele define, num momento, acidentalidade, e, em outro momento, expurgo. O governo tinha razão. Politicamente foi um desastre. A imprensa vai fazer expurgo, vai corrigir o índice de preços. Mas veja qual é o raciocínio da indexação. A indexação funciona bem se a inflação for neutra. Ainda que não exista inflação neutra no rigor do conceito,
Existe uma inflação de demanda. Uma inflação de demanda, está havendo excesso de demanda por todos os bens. A economia está crescendo muito rápido, ou existe um excesso de liquidez. Uma razão dessa poderia chegar a algo próximo à inflação neutra. Nesse caso, a indexação é uma proteção. Agora, quando a inflação de custos, ela é um obstáculo. Com a crise do petróleo, em 1974, primeiro em choque do petróleo, o preço do petróleo aumenta 4 vezes. É uma perda real de renda de todos os países que consomem petróleo. Há menos petróleo. Ou, mesmo que haja a mesma quantidade, o preço é 4 vezes maior. Não dá para consumir a mesma quantidade de petróleo. O preço relativo do petróleo, keynesianos clássicos, monetaristas, comunistas, árabes, não árabes, têm essa consciência. O preço relativo do petróleo precisa aumentar para que a gente consuma menos petróleo. Se a economia é indexada, como nós vimos naquela aula, não tem inflação de custos, um aumento de 4 vezes no preço do petróleo passa por índice de preço, todos os preços correm atrás do preço do petróleo, o aumento de preço relativo é muito pequeno. Eu corrijo o preço do petróleo em 100%, dá uma inflação de 90%, todos os preços são corrigidos em 90%, o aumento do preço foi só 10% do petróleo, 100 menos 90. Ela impede a correção do preço relativo, tá certo? No caso do petróleo não houve essa tentativa. Mas no caso do chuchu, no caso de uma má safra agrícola, em vários casos, faria sentido ao governo tirar, para a política econômica, tirar essa variação de preço relativo do índice. Porque então, houve uma má safra agrícola. O preço dos alimentos tem que aumentar 30% em termos relativos, porque há menos alimentos. Há menos trigo, há menos soja, há menos carne, assim por diante. Se eu deixo esse aumento de preço no índice de preço e corrijo todo mundo aquele índice de preço, eu não permito a variação de preço relativo. Eu corrijo o salário, os aluguéis, as aplicações financeiras, como se não tivesse havido aquela perda real de produção agrícola decorrendo da má safra. Então, eu deveria tirar o preço agrícola do índice de preço. É o que se chama acidentalidade ou expurgo. Pau no governo. Não pode fazer isso. Grande crise política. Estão mexendo nos índices de preço. Entendem o problema? O governo, os economistas, teriam razão em dizer, olha, se é uma variação real, uma variação a menos petróleo, a menos produtos agrícolas, houve uma seca, o transporte urbano está em crise, eu não deveria corrigir o índice de preços levando em conta esse preço relativo, esse aumento de preço específico. Eu deveria expurgá-lo. Mas nunca conseguiram fazer isso corretamente. Porque, como eu disse, é como mexer numa coisa sagrada, esse índice de preços, que era a moeda nacional. Então, gerava mais inflação. O resultado, em 1974, quando aumenta, a inflação caía devagar por causa da indexação, entre 64 e 74. Eu já faço entender. Você corrige com atraso sempre e você perde, você traz uma inflação do passado para o dia de hoje. Se ela está decrescendo, a do passado é maior que a corrente. Impede que a inflação caia. Quando, ao contrário, há um choque de custos, no caso do preço do petróleo, a indexação faz com que a inflação suba muito rápido. 100% mais ou menos em 83. O que aqui impedia que a inflação caísse, a indexação, aqui ela faz com que a inflação seja explosiva.
Em 1985, ela é 200% ao ano.